Carvalho e eu tenho aqui um painel, como bem disse a Ana, de excelência. Portanto, o Dr. Luís Gonçalves, que está aqui ao meu lado direito, que é psicólogo, e também, no outro canto, Carlos Martins Ferreira, sociólogo. Do meu lado esquerdo tenho comigo o João Pico, mestre em audiovisuais e multimédia, e o Carlos Duarte Mendes, gaming e social media manager. Depois vais falar... É capaz de ser, digamos, uma das pessoas mais importantes neste sentido. Mas mais importante do que tudo, e vou já, sem demoras, passar a palavra ao Luís Gonçalves para que nos vai introduzir ao tema de que nos traz aqui. Por favor. Ora, boa noite a todos. Agradeço o convite para estar cá. Nós hoje vamos falar aqui sobre o FOMO. Afinal, o que é isto? Falamos aqui desta necessidade que cada vez mais as pessoas podem ter pelo contacto frequente, por exemplo, com as redes sociais, de não perderem nada. No fundo é o medo de ficar de fora, é o medo de nós estarmos a assistir àquilo que os nossos amigos fazem, por exemplo, através das redes sociais, e termos uma enorme vontade de também fazer parte dessa mesma felicidade que eles nos transmitem. Uma das questões que nós depois nos apercebemos é que, a dada altura, podemos deixar de viver a nossa própria vida para tentarmos viver esta vida que nos é apresentada de uma forma rápida e muitas vezes muito fascinante no nosso dia-a-dia. Depois também sabemos que estamos a falar de um tema que é um tema recente, apesar de nos anos 90, neste caso em 1996, foi a primeira vez em que o FOMO foi de facto estudado e identificado, mas o que é facto é que ele hoje em dia pode estar muito mais presente, porque a tecnologia e quando nós falamos das próprias redes sociais em particular, vemos que elas de facto têm um papel importante na nossa sociedade e no nosso dia-a-dia, e portanto eu próprio também sou um utilizador e também acho que tem muitas vantagens, mas o que é facto é que hoje estamos aqui a falar de algo que pode assumir algum controle sobre nós, não é? Uma coisa é nós termos o acesso às redes sociais como um complemento da nossa vida, e outra coisa é quando as redes sociais acabam por dominar o nosso dia-a-dia. E um exemplo é nós pensarmos, se saímos de casa e não temos o telemóvel, que por acaso nos esquecemos dele em casa, o que é que acontece? Os nossos telemóveis hoje em dia, e como vocês sabem bem, têm tudo. Têm mesmo tudo. E a certa altura os telemóveis são quase uma extensão de nós próprios. E isso também dá que pensar, não é? Significa, e nós hoje vamos ter a oportunidade de discutir isso, que a tecnologia de facto tem um papel cada vez mais presente no nosso dia-a-dia e que as redes sociais e o FOMO em especial podem levar a que a pessoa fique mais ansiosa, que a pessoa fique mais dependente desses estímulos exteriores, e isso depois vai ter implicações nas suas relações, no sono, inclusivamente na sua própria autoimagem e por aí adiante. Carlos Martins Ferreira, queres pegar também neste tema? Eu queria, em primeiro lugar, fazer um agradecimento ao Festival Mental e, em particular, a Ana Pinto Coelho e, sobretudo, realçar um aspecto muito importante que é este. Não deixem, depois desta sessão e da maneira como ela vos tocar, de conversarem com os vossos amigos, com os vossos filhos, com os vossos, digamos, familiares, nas escolas, se forem profissionais, seja onde for. O mais importante que este festival tem trazido fundamentalmente abrir portas, criar pontes e estabelecer e levar diálogos que até há bem pouco tempo têm estado ausentes de muitas das nossas comunidades por onde todos passamos. Eu, em termos de caráter mais social sobre este processo, como o que tínhamos a dizer é o seguinte: eu acho que as sociedades, sempre desde os seus primórdios, sempre houve uma tentativa de normalização de comportamentos. Normalização e, sobretudo, de controle de comportamentos sociais. E quem controlasse os comportamentos sociais, geralmente, quem tinha o poder, conseguia efetivamente dominar as sociedades. Eu penso que as tecnologias hoje avançaram de tal maneira, e em determinado tipo de direção, que hoje podemos dizer que, quase que de certa maneira, fomos nós próprios que nos deixámos controlar e dominar, muitas vezes, manipulando-nos e, inclusivamente, provocando em nós comportamentos, muitas vezes inconscientes, que nos levam a tomar atitudes e comportamentos nas nossas vidas que muitas vezes nem sequer temos consciência. Eu lembro-me que há 40 anos atrás, quando eu tinha as tecnologias de telefones, eu tinha telefones fixos. E eu acho que não há muita diferença de há 40 anos para esta parte. Há algumas, mas há diferenças subtis. Eu há 40 anos telefonava com um telefone fixo. Hoje, fixamos-nos nos telefones. É um bocadinho diferente, mas é uma diferença subtil, mas tem algumas implicações. Hoje tudo é mais rápido, como disse aqui o Luís, estamos muito a uma distância muito rápida de saber tudo o que se passa ao nosso redor. O grande problema é perceber
se com esta avalanche de informação que todos os dias nos é, digamos, entrada pelas redes sociais, onde é que efetivamente queremos chegar? Que tipo de transformações estão a passar a nível dos nossos relacionamentos, nos nossos relacionamentos de intimidade, a nível das nossas comunidades, nos nossos diálogos, como é que comunicamos, como é que tudo isso está a provocar alterações no tecido social, que tipo de pessoas estamos a construir, que tipo de identidade estamos a construir em cada pessoa, como é que vamos caminhar, o que é que procuramos hoje nas redes sociais. Eram estas questões que deixava já na primeira fase. E são boas questões que já estamos a entrar num campo da tecnologia e por isso temos o João Pico que poderá já dar aqui alguma aporte às palavras do Carlos. Bom, boa noite. Antes de mais também, obrigado pelo convite, Ana, que é o Festival Mental, que acho que é um projeto para continuar e para termos toda a atenção nos futuros que desejo que sejam por muitos anos. Eu queria só lançar aqui uma pergunta ao público, que é: quem é que leu os termos e condições? Ok. Eu não disse qual rede social nem qual aplicação, portanto já estás a mentir. Portanto, quando nós damos estas autorizações a tanta gente, que basicamente são 4 ou 6 empresas, as principais, chamamos os GAFA, nós estamos a normalizar e a transformarmos num produto. E aqui o Carlos disse bem, não é? Quem controla a sociedade e o tipo de mentalidade que a sociedade, ou de pensamento que a sociedade quer ter, pode controlar muita coisa. Portanto, nós somos um produto atualmente, somos um produto digital, damos os nossos dados. E esta questão do FOMO é uma questão que não vem, eu acho que vem mais, ou seja, as redes sociais e o digital trazem mais problemas além do FOMO, como problemas mentais, trazem ansiedade, trazem vício, trazem dependência, trazem FOMO também. Já nos Estados Unidos e na... Não se ouvir? Ok. Estás a ouvir agora? Pronto. Estava a dizer, não se... agora um bocadinho mais abaixo. Aqui. 3 dedos. Vais conseguir contornar a tecnologia. Vamos tentar contornar a tecnologia. Já existem centros de tratamento para dependências e para problemas mentais agregados às redes sociais para jovens nos Estados Unidos e em Inglaterra. Portanto, cá se calhar estamos um bocadinho atrás, mas espero que não, porque já há tantos problemas agregados ao social, como o bullying, como depressões, como ansiedade. Esta questão do FOMO é mais uma. E eu acho que tudo passa pela própria sociedade e pela parte individual, portanto, cada um de nós. Cada um de nós tem mais ou menos necessidade de ter uma validação social, e essa validação social, as redes sociais são uma ótima ferramenta para a nossa validação social, se somos bonitos, ou bons empresários, ou bons profissionais, ou bons futebolistas, ou bons somente a tirar fotografias das nossas refeições nos restaurantes. Mas isto da tecnologia, eu costumo dar aulas, portanto eu em parte sou parte do problema também. Eu ensino tecnologia, portanto ensino alguns truques para as pessoas produzirem principalmente vídeos e produzirem conteúdo. Manipular as outras pessoas também. Não é manipulação, isto no fundo, a manipulação se calhar falou mais o Facebook e o Google do que propriamente cada um de nós. Nós somos os principais manipulados. Mas eu quero que pensem no seguinte: quando nós pomos alguma coisa nas redes sociais, nós estamos a fazer uma comunicação, verbal ou não verbal, estamos a comunicar algo para um grupo de pessoas, e principalmente, que é aquilo que eu costumo ensinar, que é uma grande ingenuidade e iliteracia digital, é que nós estamos fechados dentro de um algoritmo que é muito próprio, ok? E o nosso algoritmo é só nosso e de pouquíssimas pessoas, por isso é que depois, ai meu Deus, ganhou o Brexit, ai meu Deus, ganhou o Bolsonaro, ai meu Deus, ganhou o Trump, porque essas realidades estavam fora das nossas câmaras de eco.
Isto, de certeza que vai haver aqui muito mais discussão. Eu só queria aqui alertar para estes principais problemas. Peço-te então passo o microfone ao Carlos Duarte Mendes, porque nós temos aqui uma pessoa que eu faço a pergunta. O meu filho tem 10 anos, chega a casa e já não liga à televisão, como nós fazíamos, pega no telemóvel e põe os escutadores e põe-se a ver vídeos e pronto. E tu estás lá, se calhar, às vezes, em algumas coisas, ou produzes, ou sabes como é que acontece. Explica-nos como é que vai ser o mundo e que mundo é que estamos a criar e o que é que estás a ver, como é que as coisas estão a funcionar. Bem, essa pergunta é tramada. Primeiro que tudo, Ninguém disse que ia ser fácil. o Gata por acaso disse, mas eu já devia saber. Ora bem, isto, no fundo, o que já dissemos aqui, acho que acaba por fazer muito bem aquilo que é a explicação do que é que pode ser o FOMO, como é que ele acontece e o papel que as redes sociais têm neste momento nesse fenómeno. Eu trabalho em social media, com algumas pessoas estou aqui sentadas à frente, portanto não me deixarão mentir. Na verdade, o que acontece é que vocês provavelmente já terão noção disso, mas como o João Pico dizia muito bem, neste momento nós somos um produto, somos o bem mais valioso a nível de mercado, no sentido em que nenhuma rede social é grátis. Vocês poderão dizer, como é que não é grátis? Eu não paguei nada para entrar no Twitter ou no Facebook. Pagaram, deram os vossos dados, deram os vossos interesses, deram tudo aquilo que são vocês enquanto persona. Ou seja, uma pessoa como eu, que trabalha em social media, quando cria um anúncio, por exemplo, de Facebook, tem toda uma lista de dados que a rede me dá. São os vossos dados, são os vossos interesses. Por exemplo, eu se fizer um anúncio sobre um hambúrguer, eu vou falar diretamente com todas as pessoas que alguma vez interagiram com um hambúrguer do McDonald's, por exemplo, se eu estiver a fazer do Burger King, fazendo esse exemplo. E, portanto, esta é a moeda de troca que existe e que acaba por causar este FOMO no sentido em que vocês, enquanto utilizadores, e aqui eu também me incluo, obviamente, porque também sou utilizador, acabo por querer participar nisto, porque se eu não participar estou fora. Eu dou-vos um exemplo engraçado. Eu acho engraçado, vocês podem não achar. Eu apaguei a minha conta de Facebook há um ano. E aconteceu uma coisa muito gira, que um mês depois ligaram-me a perguntar, olha lá, mas o que é que aconteceu? Desapareceste, nunca mais soube de ti, ninguém sabe de ti, o que é que tu fizeste? Foste para uma caverna? Não, apaguei a conta de Facebook. O giro é que me ligaram. Portanto, toda a gente tinha o meu número de telefone, eu continuo ativo no Twitter e no Instagram. A questão é, a partir do momento em que a pessoa desliga uma das redes sociais, aquela onde é mais ativa, a pessoa desaparece. O que acaba também por causar este FOMO, um mês depois das pessoas, nunca mais vi este tipo a falar o que é que se passa. Se calhar morreu e esqueceu-se de pôr a conta a avisar que tinha falecido. Sobre a questão do miúdo de 10 anos, isso é muito interessante porque há um conceito que muitas vezes é utilizado, assim de forma ligeira, de culpar a máquina. Ou seja, a culpa não somos nós, a culpa é a máquina é que está a fazer de propósito para nós ficarmos assim, a máquina quer nos controlar, Rage Against the Machine. A verdade é que todas as máquinas, neste caso as redes sociais, foram criadas por pessoas que eu imagino, principalmente o Facebook, tinham as melhores das intenções. Ele só queria fazer uma aplicação para ver miúdas giras na faculdade, não era? A questão é que depois, isto obviamente teve que ser monetizado e trouxe todas estas implicações que eles provavelmente não sonhavam que iriam ter no mundo civilizado. E o João Pico dizia muito bem que isto muitas vezes, quando não é controlado, causa alguns transtornos, como por exemplo aquilo que acontece no Brasil, aquilo que aconteceu nas nossas eleições legislativas, aquilo que poderá continuar a acontecer nos Estados Unidos e em outros países também. Aqui a grande questão que eu acho que é importante também retermos sobre o que é o FOMO é perceber que não vai acontecer nada se vocês não fizerem um post ou se não virem. Está tudo bem. Imaginem, eu não fiz nenhum post e o Gata vai-me bater, se calhar devia ter dito que vinha cá, também ninguém me interessa, as únicas pessoas que me seguem estão ali sentadas, são aquelas 3 alminhas. Mas a verdade é que eu não disse que vinha cá, não me aconteceu nada. Também não vai acontecer nada se eu não vir o que está a acontecer neste momento. Pessoas estão a beber copos, pessoas estão a comer, pessoas estão a tirar fotografias de um prato que é super instagramável, o sabor se calhar não é grande especialidade, mas está tudo bem. Vamos ver um filme fixe.
pai, não vamos perder nada se não olharmos agora para as redes durante 30 minutos. A questão aqui mesmo verdadeira que eu gostava de passar, e também tem muito a ver com a minha profissão, é a necessidade cada vez maior de começarmos a educar-nos enquanto utilizadores para um facto que é: a internet não é um bem, não é água, não é comida, a internet é um luxo. Tal como ter um computador é um luxo, ter televisão é um luxo. E, portanto, nesse sentido tem que ser tratada como tal. Não devemos dar por garantido que a nossa presença e a nossa opinião, seja válida ou não, deve ser dada aos 7 ventos e com a maior das abrangências. Porque há outra questão que eu depois também gostava de saber a vossa opinião, que deve ser muito interessante, que é a facilidade com que nós mandamos alguém para os alhos e para os bugalhos 30 vezes por dia, porque nós não estamos a mandar a pessoa, estamos a dar um perfil online. Não é? O que é um perfil online? Aquilo não é ninguém, eu não estou a dizer na cara. O problema é aquela pessoa, e dou o exemplo, por exemplo, da Joacine Moreira, eleita recentemente pelo LIVRE, todos os dias recebe qualquer coisa como 20 a 30 tweets a dizer: vai para a tua terra, tu és isto, tu és aquilo, és a preta gaga, e outras coisas muito mais difamatórias. Para quem está a enviar isto, provavelmente é só um: esta tipo irrita-me, toma lá um tweet, acabou, fechou. Nem pensem mais nisso. Para a pessoa é todos os dias estar a ver aquilo, que é a mesma coisa que estar aqui alguém à minha frente a chamar: pá, olha para esse cabelo meu, vai-te embora. Seria a mesma coisa. É uma espécie de bullying, não é? É. Digital. Pronto. Vamos, querer pegar, o Luís, pegando também em algumas das palavras que disse aqui o Carlos, é sobre a questão de nós somos um produto. O ser humano está preparado para ser um produto? Como é que nós reagimos agora com esta realidade que temos? Nós achamos que temos sentimentos, temos interação com as pessoas e não estamos preparados para sempre ser o produto. E isto implica uma grande mudança na mente das pessoas, não? Sim, é verdade. Nós temos a nossa individualidade, não é? E há pouco falava-se também da palavra identidade. Eu gosto muito dessa palavra, não é? Identidade, aquilo que nos caracteriza e que nos diferencia e que faz cada um de nós diferente da pessoa que está ao nosso lado, não é? Nós somos específicos, temos necessidades que são transversais, é verdade, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista emocional, mas o que é facto é que nós temos questões que são muito específicas, têm a ver com a nossa própria história de vida, têm a ver com a nossa personalidade, têm a ver com os nossos gostos, têm a ver com tudo isso. E na realidade aquilo que eu às vezes sinto é que se não tivermos cuidado, há aqui uma espécie de diluição da nossa identidade, da nossa individualidade, para nos tornarmos alguém que não somos. E a partir desse momento, acho que aí podemos de facto criar algumas dificuldades, inclusivamente para nós, mas também para as pessoas que nos rodeiam, não é? Porque nós sabemos também o quanto esta adição, não é? Estamos a falar aqui do comportamento mais extremo, que está ligado às redes sociais e este consumo, pode levar, por exemplo, a que as pessoas, a dada altura, elas próprias já não sabem muito bem quem são, eventualmente, não é? E não sabem bem qual é que é o seu percurso, quais é que são os objetivos, mas se nós lhe perguntarmos o que é que elas encontram no mundo das redes sociais de que elas gostam, elas vão facilmente responder. E a dada altura, nós sabemos também que todos nós temos as nossas, de facto, momentos mais frágeis, por exemplo, todos nós precisamos também de ter as nossas referências, os nossos exemplos, e o que acontece a dada altura é que nós temos um telemóvel por perto, não é? E o que é que isso faz? Faz com que num curtíssimo espaço de tempo nós consigamos preencher necessidades como, por exemplo, de proximidade com outras pessoas, porque na realidade sim, nós somos seres, como vocês sabem, de relação, mas o que é facto é que é cada vez mais difícil entrarmos em relação com as pessoas, não é, de carne e osso, digamos assim, porque praticamos menos, não é? Porque praticamos menos. E quantas pessoas nós conhecemos que são hábeis, excelentes utilizadores de redes sociais, mas que depois sentem muitas vezes que não sentem que há realmente alguém que esteja mesmo ali com elas, não é? Portanto, eu acho que nós podemos olhar para isto desta forma. Bem, Carlos, quer acrescentar também? Já agora esta questão que é levantada aqui pelo Luís é muito importante, porque realmente parece que estamos tão acompanhados, estamos tantos amigos, quase 3.000, 2.000, e às vezes nunca nos sentimos tão solitários, parece que uma rede social. Eu perguntava aqui, se calhar, quem tinha aqui a coragem de dizer que era assumidamente um fumista. Há aqui alguém? Um fumista, então eu vou-vos dar alguns exemplos. Um fumista pode ser uma pessoa classificada, que pessoa que está ligada permanentemente, digamos, 3, 4 horas às redes sociais durante o dia, 5 horas. Pode ser uma pessoa que está permanentemente a ver, quando há um toque de mensagem, vai ver imediatamente. Uma pessoa que não deixa de ver exatamente quantos likes tens, por exemplo, no Facebook, em redes sociais.
profissional, exatamente. Portanto, podemos fazer uma análise numa escala. Eu, por exemplo, posso-me considerar que sou um fumista, numa escala de 0 a 10, posso considerar-me que tenho um grau 5 ou 6. Portanto, todos nós podemos fazer esta análise a nível dos nossos comportamentos. Esta questão deste tema levou-me também a perceber exatamente também que tipo de comportamentos tinha e ajudou-me também, portanto, a perceber estas questões. Eu queria só lançar aqui uma questão que me pareceu mais importante também em termos sociais, que é a questão. Há muito tempo atrás, nos anos 50, houve um poeta que dizia que a política era a arte de impedir as pessoas de se meterem naquilo que lhes diz respeito. E a tecnologia das redes sociais é a arte de fazer com que as pessoas se interessem por aquilo que algumas pessoas querem. Isto é, dentro daqueles mecanismos que ainda há bocado vos falava logo na introdução, nos mecanismos de controle social, eu penso que evidentemente todos temos escolhas e consequências. Eu posso desligar, como ali o Carlos desligou, digamos, o Facebook, posso desligar até o Instagram, posso desligar o Twitter, posso fazer tudo isso e posso não estar ligado a redes sociais. De qualquer maneira, a grande questão hoje é que, apesar da invisibilidade de que estamos todos pela parte de trás de um ecrã, a grande questão é que hoje, cada vez mais, se notam comportamentos, nomeadamente comportamentos considerados já desviantes, comportamentos patológicos, que só de referir, por exemplo, que no Japão já existem namoradas virtuais com quem as pessoas se ligam e com quem conversam, como se estivessem numa relação amorosa. Não sei se alguém se lembram do filme que passou há uns anos, que se chamava O Her, que era um filme muito importante, em que se estabelece uma relação com o Joaquin Phoenix, que agora faz o Joker, que também é um outro filme também da grande... Relações que, a certa altura, se percebe numa sociedade como a nossa atual, em que parece que ainda no outro dia passou na televisão, dentro das nossas sociedades ocidentais, a sociedade portuguesa é aquela que consome mais antidepressivos. É caso para perguntar, em termos das relações sociais que mantemos, porque apesar de termos tanto acesso a tanta informação, a tanta tecnologia, a tanta comunicação, porque é que nos continuamos a sentir tão sozinhos, tão isolados, cada vez mais deprimidos e a consumir cada vez mais medicamentos? João, pegando nesta questão da tecnologia, digamos, poder substituir quase o contacto com o ser humano, não é? Até mesmo namoradas virtuais, não, por assim. Isso é o futuro da tecnologia, estamos a dirigir-nos para isso? Poderá haver um momento em que vamos fazer um clique e voltamos a brincar com o peão, em vez de com a PlayStation? Bem, é difícil fazer futurologia. Eu acho que o essencial é que todos nós, como utilizadores digitais, mantenhamos uma higienização digital e que haja consciência do que é o digital e o que é cada plataforma. Eu acho que, se calhar, ou muito de vocês não sabem, se calhar não vos compete saber, mas nós podemos ensinar o algoritmo. O algoritmo é como se fosse um cãozinho, é um bebê, o Pedro já está ali a dizer que sim. Não é mentira, não é? Ou seja, nós temos, pelo menos no Facebook temos uns 3 pontinhos, acho que agora são os 3 pontinhos, que nós podemos dizer não quero seguir mais esta pessoa essa pessoa pode ser um amigo nosso, não é? Portanto, não quer ouvir mais, porque ele pode só mostrar comida e nós não nos interessa ver mais comida. Há 2 dias ou 3 uma amiga minha disse que ensinou o algoritmo e principalmente aquilo que ela recebe são coisas interessantes, são notícias do mundo, são coisas relevantes para a profissão dela. Portanto, essas também são as boas notícias. Em relação a nós nos tornarmos seres online, quase tipo um Matrix ligado a uma grande rede, não faço ideia. Acho que o futuro pode estar desdobrado aqui numa encruzilhada entre uma grande distopia e uma utopia que eu acredito menos, ou alguns Antes de passar para o público, Carlos, gostou muito de desligar do Facebook? Vais pensar de voltar a ligar-te? Como é que conseguiste? Bem, do Facebook foi fácil. Só carregar no botão, pronto, acabou. Sim. Não, estou a dizer o Facebook. Nós estamos a ouvir-te. Exato. Mas depois... Propósito, malta, é uma chalaça. Não, por acaso no Facebook foi fácil, até porque eu já não usava assim tanto. Mas se me perguntares se eu consigo desligar o Twitter, aí já me faz mais comichão. Eu, ao contrário, eu já desliguei do Twitter. Okay. É uma pena. Mas sim, é preciso desligar de uma. Vamos ligar então à plateia e vamos ouvir perguntas que venham daí. Também, se faz favor, também tem direito. Quem quiser, levante o braço, ser levado o microfone. Espero que haja perguntas. Temos já ali uma primeira. Foi aqui na primeira fila? Exato. Na segunda fila. Muito
obrigado. Boa noite. É o seguinte, eu antes de mais quero dizer que estou aqui pela primeira vez e estou muito feliz por estar aqui. Obrigado. É o seguinte, eu posso ser chocante, mas eu antes por dia no Facebook estava 7 horas. Neste momento não passa de uma, porque eu consegui baixar isso. E eu fico muito feliz por isso, porque era um vício. E eu agora, embora ainda, porque também tenho familiares meus que moram longe, isso para mim também é importante, eu fico muito feliz que consegui fazer isto, para mim foi uma vitória. E eu sou uma pessoa que, graças a Deus, nunca tive depressões, nem, por exemplo, nem desejo de matar, coisas do género. Tenho a ansiedade, que se reflete a minha vida cá fora. E eu entendo que, para mim, se eu conseguir vencer isto, o vício do Facebook, também sou capaz e vou vencer de certeza também a minha ansiedade. E queria fazer também esta pergunta a vocês, que é o seguinte, eu queria perguntar como é que vocês acham que se deve agir no caso de familiares nossos que, lá está, por ser longe, só mesmo pelas redes sociais. E só mesmo para terminar, queria só dizer ali ao senhor João, é João, não é? Desculpas. Peço desculpas. Ao senhor Carlos, que olhe para si e também olhe para mim, porque eu também formei também Sociologia no ISCTE. Pronto, obrigado. Obrigado. Se calhar, Luís, quer já darmos aqui uma primeira resposta? Bem, assim, realmente as redes sociais, não é? estão cá também e ajudam-nos muitas vezes a estar em contato com pessoas de quem gostamos, e de facto acho que essa é uma das vantagens que elas nos permitem. Mas ainda a questão há pouco falou, não é? De ter conseguido fazer este trajeto, não é? Eu acho que ele é muito valioso, não é? Porque quando nós nos apercebemos, na realidade todos nós temos momentos mais difíceis na vida e todos nós podemos ter momentos de maior adição, por exemplo, seja o que for, não é? Mas como vocês sabem, não é? O passo mais difícil é aquele em que nós reconhecemos, se calhar eu não estou a fazer isto bem, se calhar isto faz mal. E a partir do momento em que nós tomamos consciência disso, não é? Abrimos muito caminho para a resolução, não é? Portanto, acho que esse trajeto é muito valioso que fez e eu também não queria deixar de valorizá-lo, está bem? Depois, em relação ao contacto, não é? Com as pessoas que nos acompanham e que gostam de nós mesmo à distância, de facto, eu olho para as redes sociais como algo que nos pode ajudar, é verdade. Mas sempre que possível também estarmos com as pessoas ao vivo. Eu sei que isto não é fácil, mas uma coisa que nós sabemos também é que quando, por exemplo, ainda há pouco se dava esse exemplo, se uma rede social está desativada, não é? As pessoas começam a querer entrar em contacto connosco. E eventualmente há um dia em que de repente vêm ter mesmo connosco e querem saber notícias nossas, não é? Ou seja, é quase como de repente podemos voltar novamente à relação ao vivo e à relação com as pessoas por perto, não é? Quando nós temos as redes sociais, muitas vezes o que acontece é que parece que sentimos que já não é assim tão necessário. Não é? Portanto, eu olho para as redes sociais como algo que de facto nos pode ajudar a estar em contacto quando há uma barreira geográfica muito grande, mas acima de tudo que seja só pela barreira geográfica e que não seja pela barreira emocional que às tantas acaba por acontecer entre as pessoas. Bem, a próxima pergunta. Boa noite. Sim, desculpem. Eu estava aqui literalmente a morder-me. Eu peço só algum... Primeiro, 10 anos significa que não pode ter perfil em nenhuma rede social sem ser o YouTube Kids. Portanto, acho que poderá ser interessante trocar a aplicação. 2, nós somos um produto desde os anos 50, pelo menos, a nível de publicidade. Portanto, é algo que já estamos habituados, sinceramente. A minha amizade com este senhor passou por isso. Estar nas redes sociais era suficiente, não precisávamos e chegámos os dois à conclusão, porque não fomos ensinados por ninguém, que era preciso fazer algo cá fora. Portanto, a minha pergunta para todos é: será que o problema que todos estamos aqui a demonizar a nível de redes sociais não é só mesmo de educação? Ou seja, nós crescemos com a internet, crescemos com a tecnologia, com esta aceleração, com estes feeds, vimos relatórios minoritários, vimos 83 avisos diferentes, temos 200 páginas de termos e condições e avisos. A FNAC já fez campanhas de desconecta-te, todas as grandes já disseram que isto das redes sociais é muito mau. Será que o problema não é só aprendermos a usar? Os filhos do Steve Jobs usavam o iPad 2 vezes por dia, por algum motivo. Os filhos do Zuckerberg não são muito diferentes. Será que não é um overflow de informação que estamos a ter? Será que não é ensinar as novas gerações o que é que têm que fazer? Se calhar esta é a pergunta que eu gostava de lançar. Eu sou o diretor de redes sociais, sou o chefe deste senhor. Trabalho com redes sociais pelo menos há 7 anos, uso táticas de manipulação diárias e o que posso dizer é tudo escolhas. Portanto, se eu escolho estar presente, se vocês todos escolhem estar presentes, isto não é só uma questão de educação? Portanto, estás a pedir para serem educados contra ti. Exatamente, pronto.
Queres, algum dos senhores queres responder? João, primeiro. Eu acho, eu já o disse e há bocado estávamos a falar lá enquanto eu estava a comer aqui a minha tosta. Eu acho que a educação formal, e nós já falámos disso, a educação formal numa disciplina chamada TIC, e a minha filha passou por ela o ano passado e desde o 7º ano, está a ensinar as criancinhas a usar o Excel e o Word. Não tenho nada contra o Excel e o Word, mas acho que são duas ferramentas que se podem ensinar em 2 ou 3 dias. Mas não ensina o que é o verdadeiro back-office da internet, quais são os perigos do eu clicar no li e aceito os termos e condições sem os ler, o que é bullying online, como é que a netiquette, que é uma coisa que já está fora de moda até, não é? Eu acho que isso é super importante, repensar toda uma educação que nós damos aos nossos filhos, porque principalmente se nós formos a ver bem, com a velocidade exponencial da tecnologia, qualquer miúdo hoje que saia que esteja, sei lá, com 15 anos, que é a idade da minha filha, a profissão que ele vai ocupar ainda não foi inventada, ok? E se ainda não foi inventada, qual é o tipo de skills que nós estamos a dar a estas gerações? Estamos a ensiná-los matemática, português e línguas, que é importante, a geografia e a história também, mas se calhar deveríamos estar a prepará-los para eles lidarem, se calhar, melhor com soft skills e perceberem melhor as relações com a própria identidade, não é? E com os outros, eu acho que é a principal característica de sermos humanos, não é? E há bocado não cheguei a responder, mas há já na net um conceito muito giro, que é fora do online, que é tirar as pessoas do online para um evento, como nós estamos aqui a fazer, não é? Usamos as redes sociais para divulgar este evento. E nós hoje em dia estamos no on-life, ok? Portanto, estamos aqui a viver a vida real no presente, não é no futuro, não é no passado, mas estamos aqui no on-life. Eu acho que é isto que eu acho que é interessante. Peço passos ao Carlos e que também nos digas o que é esta questão da educação, das escolhas que se fazem, e aliás já digo, eu depois vou pôr o miúdo a ler A Ilha do Tesouro também. Portanto, não, mas já está programado. A liberdade dele poder estar dentro do mundo e também conhecer outro mundo, que eram umas coisas que nós não temos. Eu só li A Ilha do Tesouro, não conseguia ver telemóvel porque ainda não havia quando eu tinha 10 anos. Mas as escolhas é fácil de dizermos, ok, façam, são vocês que façam a escolha. Ou é fácil demais dizer? Eu, por acaso, queria apresentar aqui um exemplo, porque lá está, como o Pedro disse muito bem, às vezes cai-se no risco fácil de batermos no ceguinho que é o Facebook, o Google, a Apple, outras empresas, redes sociais, enfim. Por mãos no ar, quem é que conhece a C3PO? Uau, é muito mais... Não. É uma youtuber portuguesa. Mas boa. A C3PO é uma youtuber, ela já faz conteúdos há alguns anos e os vídeos dela maioritariamente eram sobre aqueles desafios de YouTube, provar coisas picantes, comprar coisas na Amazon, ver anime, top 10, enfim. Ela tem um séquito de pessoas, maioritariamente entre os 10 e os 8 e os 15 anos, maioritariamente raparigas, que a seguem, são a CFAM. Foi esta comunidade que se apelidou de CFAM. E neste momento estamos a falar de algumas dezenas de milhares de adolescentes por Portugal. Isto para dizer o quê? Que à partida isto poderia ser mais um caso de esta juventude está perdida, anda tudo atrás desta miúda que pinta o cabelo, não diz nada de jeito, nem sequer sabe falar bem português. Ela estudou sempre em inglês, portanto, volta e meia vai com o inglês e aquilo, pronto, é dado a gozo para quem não gosta dela. Questão, ela há 3 semanas fez um vídeo num canal novo onde confessou que estava a sofrer de depressão e que estava a começar o tratamento. E, portanto, o que ela está a fazer neste momento é mostrar os bastidores dos vídeos todos que ela gravou no último ano, onde basicamente é uma montagem dela a chorar desalmadamente em todos os takes, para mostrar que, ok, eu gravei um álbum, tenho estas pessoas todas que me seguem, mas eu neste momento apetece-me morrer. Literalmente, pelas palavras dela.
E, portanto, o que ela está a fazer é mostrar a estas crianças que isto pode parecer muito bonito, pode parecer idílico, o meu mundo, mas todos nós sofremos e, portanto, ela faz isto através do YouTube e do Instagram. Quero com isto dizer que, se não existissem redes sociais, esta pessoa com uma plataforma direta, imediata e com interação direta com crianças e adolescentes que podem estar a sentir o mesmo naquele momento, tem a liberdade de fazer em tempo real um alerta que se calhar uma campanha nacional patrocinada pelo governo não conseguiria fazer. Portanto, as redes sociais também têm este efeito positivo. Como o Pedro dizia muito bem, é tudo uma questão de escolha. Somos nós que decidimos como é que queremos estar. Podemos querer ir bater naquela pessoa porque não concorda connosco, ou podemos escolher ignorar aquela opinião e apenas utilizá-la para falarmos com quem gostamos e que não está próximo de nós, mostrar os nossos exemplos, porque também podemos partilhar se assim o sentirmos, ou simplesmente lá está para ler notícias ou para ver outras coisas, ou porque gostamos muito de vídeos de gatos a brincar com cães, que é o meu caso no Twitter, que é por isso que não devia tirar o Twitter. Não, mas eu apanho-os também no Facebook. Há um vídeo extraordinário no Facebook, são cães a ladrar uns contra os outros enquanto um portão está a abrir. Quando o portão se abre totalmente, os cães recuam e cada um vai à sua vida. E eles dizem, isto é o Facebook. Quando as pessoas se encontram face a face, de repente já não têm coragem de dizer aquilo que diriam na coisa. Mas ainda antes quero manter ainda esta pergunta, porque é interessante, mas não se esqueçam que vamos voltar aqui, mas eu queria dar ainda a oportunidade também ao Luís e ao Carlos para responderem também a esta pergunta e ainda pegar também no filme que nós vamos ver, que é a tal questão de a pessoa estar permanentemente a viver a vida quase de uma outra pessoa, a segui-la, a ter essa necessidade e de repente se calhar há um momento de redenção quando ela é própria, quando ela resolve ser ela própria. E acho que é essa uma solução, se calhar sermos nós próprios, temos esta possibilidade de fazer as escolhas. É possível fazermos hoje em dia escolhas quando há tanta pressão social para sermos os melhores, termos as imagens mais bonitas no Facebook ou no Instagram, ir comer aos melhores sítios onde vão os nossos ídolos, termos estes ídolos e segui-los. Há espaço para sermos nós próprios e fazermos uma escolha? A meu ver, há espaço para sermos nós próprios. A questão da educação, não é? Acho que de facto tem aqui um papel importante, porque nos pode ajudar a lidar muito bem, ou pelo menos melhor, com esta questão das redes sociais. A questão é que para que a educação funcione é preciso haver tempo. E é preciso haver tempo, mas não é o tempo em que nós estamos a correr e de repente deixamos o nosso filho para trás porque temos que ir para o trabalho, por exemplo, ou temos que ir para as redes sociais, ou temos que ir tratar de alguma coisa. E a questão é que para haver educação acho que é preciso tempo, é preciso estarmos não é? E muitas vezes isso não existe, e isso faz muitas vezes com que depois as pessoas procurem nas redes sociais muitas vezes um suporte e um apoio, até do ponto de vista afetivo e relacional, quando falta a outra parte, não é? Portanto, eu acho que esta questão do tempo, este tempo de qualidade, de aprendermos não só a fazer, mas acima de tudo a estar, acho que é algo que nos pode ajudar tremendamente. E de facto o que acontece, e o filme de facto aponta nesse sentido também, que é quando há esta falta de suporte, não é? Há processos que as pessoas começam a viver internamente, muitas vezes ninguém nota, porque a questão é também essa, é que muitas vezes nós podemos transparecer para fora exatamente o oposto daquilo que sentimos, não é? E portanto ainda é mais difícil para os outros a perceberem-se que nós, por exemplo, não estamos bem, que é para a própria pessoa a dar altura, não é? E portanto, de facto aquilo que eu sinto é que é preciso tempo, é preciso disponibilidade de contacto connosco também, porque há aqui uma necessidade mesmo importante de aprendermos a ter contacto connosco ou reaprendermos e portanto sim, sermos genuínos, sermos autênticos e ao mesmo tempo conseguimos fazer isso depois com os outros. Está bem? Carlos? Eu queria só deixar aqui uma coisa bem clara, que era o seguinte: não há aqui uma demonização das redes sociais. As redes sociais podem ter aspectos muito positivos, podemos ter acesso a excelentes informações, excelentes youtubers, podemos ter acesso a excelentes TED Talks, podemos aprender imenso com as redes sociais. O que é um facto é que também podemos ter o inverso, podemos ter pessoas que através das redes sociais fazem manifestos, digamos, apelando ao ódio, ao antissemitismo, ao racismo, a variedíssimas coisas. Portanto, há, digamos, várias vertentes. Eu que tento estudar, digamos, as redes sociais numa componente mais sociológica, tento analisar que, efetivamente, e aqui como estava aqui a dizer o Luís, e também como estava aqui a dizer o Duarte, é muito importante vermos que, na maior parte dos casos, o que é retratado muitas vezes nas redes sociais é, de certa maneira, um auto-engano permanente. Quer dizer, as pessoas apresentam sempre os aspectos positivos e não têm tanta coragem, como estava ali a dizer ainda há bocado o João, de se exporem, nomeadamente através de um estado depressivo, como aquela youtuber teve a capacidade de fazer.
O que eu queria vos dizer é que neste momento também já se nota nas redes sociais a transformação do FOMO em JOMO. O que é o JOMO? O JOMO é Joy of Missing Out. Também podemos aprender efetivamente a questão da alegria, como é que damos isto? Porque assim, através de uma rede social eu posso ter uma discussão extremamente importante com qualquer um de vocês, mas se no final eu me sentir tão bem com vocês, eu vos quiser abraçar, eu tenho que vos telefonar e encontrarmos com vocês na rua, porque através de uma rede social eu não vos consigo beijar, não vos consigo abraçar. Pode ser que um dia as tecnologias consigam lá chegar, não sei se conseguimos fazer isso, mas não consigo ter essa capacidade de um relacionamento mais autêntico em que eu possa tocar a uma pessoa, que eu possa abraçar, que eu possa beijar, que eu possa elogiar e a ver olhos nos olhos, como se criar um relacionamento ao vivo. O que queria, para terminar, dizer é que este fenómeno das redes sociais e a questão dos pilotos automáticos, em que muitas vezes deixamos gerir as nossas vidas, torna-nos cada vez mais importante, faz-nos um apelo, deixa-nos um repto, se calhar muito final, para a nossa autoconsciencialização de como é que estamos nestas redes sociais e o que é que estamos lá a tentar fazer. O que é que procuramos lá, o que é que queremos delas, que sentido é que procuramos nelas. Há também o Joby, que é Joy of Being In. Por favor, mais uma pergunta? Se não há mais lá em cima, então pode ser aqui, depois será a seguir, está bem? Obrigado. Olá, eu queria fazer uma pequena partilha e depois uma pergunta. Eu há 4 ou 5 anos atrás era uma pessoa que não ligava nada às redes e era chata até com esta questão das privacidades e não sei o quê. Tipo, eu era a pessoa que desinstalava o Windows e punha o Ubuntu, era chata com estas coisas. E depois, há 2 anos atrás, tive uma mega super horrível depressão e fiquei de cama, e quando comecei a recuperar decidi que era preciso falar sobre isto e pus uma câmara no quarto, no chão, sentei-me e comecei a gravar, e hoje em dia tenho um canal de YouTube. E estas pessoas que estão aqui ao pé de mim, eu conheci por causa de ter este canal de YouTube. São pessoas que vieram comigo, que eu conheci na caminhada da saúde mental e etc. E então eu passei por este processo de ser uma pessoa que claramente não queria ter nada a ver com o mundo das redes. Estava completamente à toa e até tinha desativado o Facebook há imenso tempo e não sei o quê, para de repente haver este propósito que era só este, que era, eu quero falar sobre saúde mental de forma aberta hoje em dia. E de repente tinha o Facebook outra vez, criei Instagram, aprendi a fazer histórias no Instagram, todos os dias quase eu faço uma história no Instagram hoje em dia. E eu acho que de repente, e tem sido muito lentamente, mas eu começo a notar estas pequenas diferenças, em que, por exemplo, eu era uma pessoa que não me importava minimamente não ter a net ligada no telefone, passava horas com o telefone, até me esquecia às vezes do telefone, e hoje em dia sou uma pessoa que, mesmo, se eu souber que não tenho net num sítio, se calhar há ali uma comichãozinha não sei onde. E coisas do género, pensar, eu tenho para aí 30 mensagens para responder no Instagram e de repente sentir-me um bocadinho culpada, do género, não respondo às mensagens há um dia. Se vocês me pudessem dizer, 5 ou 6 sinais de que uma pessoa pode começar a estar a entrar neste registro de FOMO, quais é que seriam? Isto já é pensado desta maneira, porque eu não quero cair não quero tornar-me nessa pessoa que fica presa nesse círculo. Muito bem. Eu, se calhar, alguém quer pegar para a resposta? Deixa-me só dizer uma coisa. Em relação ao conteúdo, eu acho que não tens de sentir culpada, porque isto é mesmo muito rápido. Se tu fazes conteúdo relevante e estás a ajudar uma comunidade, eu acho que é importante. Esse conteúdo é completamente diferente de mostrar os nossos gatinhos e os nossos pratos e os nossos selfies. Estamos na praia, não sei o quê. Portanto, essa pressão de produção, eu acho até saudável, porque é uma produção saudável. Tu estás a entregar alguma coisa serviço público de validade e de valiosa à sociedade. Pronto, em relação à parte mais médica. Como estar nas redes sociais como terapia. Não é bem, mas é partilha. Digamos, porque a depressão não foi provocada por estar nas redes sociais. É ao contrário. Neste caso estamos exatamente. Sim, que é uma coisa que faz parte, exatamente. Não é uma doença como as outras. Foi ao contrário. Foi ao contrário. Sim, acho que é um bom exemplo de como as redes sociais de facto também podem ajudar as pessoas, inclusivamente a criar uma comunidade e a poderem partilhar e estar em ligação. Portanto, acho que o exemplo que tu deste é um ótimo exemplo. Acho que o problema acontece quando, por exemplo, a pessoa a dada altura começa a fazer a sua vida circular, digamos, em torno do telemóvel. Ou seja, diz?
Isso é saudável. Ok. Acho eu. Acho que posso usar. Exatamente, que é quando nós estamos em ligação com alguém. Por exemplo, um dos aspectos que tem vindo a ser estudado tem a ver com a qualidade da comunicação que nós temos quando estamos com as pessoas, quando se tem um telemóvel por perto ou não. Não é? E reparem nas sensações que nós temos quando estamos a falar com alguém e a pessoa está agarrada ao telemóvel, olha para nós de vez em quando e está agarrada ao telemóvel. Eu estou agarrado aqui para ver o tempo. Okay? Exato, é verdade. E isso é bom, ou seja, é bom nós apercebemos que os com 10 telemóveis, de facto, como estamos a ver, têm de facto muitas vantagens, mas a questão é, se nós estamos na ligação com alguém e o telemóvel está por perto, aquilo que se verifica é que isso dificulta a comunicação e cria problemas vários nas relações. Portanto, aquilo que eu sinto é que nós temos que pensar primeiro se a nossa vida depende, como falávamos há pouco, não é? Se as nossas várias áreas de vida, desde a área profissional, hobbies, as tuas relações, os teus hobbies, tudo aquilo que tu gostas, se acaba por começar a ficar tudo isso dependente e ligado a um telemóvel, não é? Quando a dada altura tu estás no momento real, no momento presente, e de repente há aqui um pop-up que surge na tua mente a falar sobre notificações, por exemplo. Okay? Quando isso acontece, é preciso irmos acalmando um bocadinho, porque é natural que a nossa mente esteja a começar a ficar, de facto, muito ligada às redes sociais, e isso tem a ver com o nosso próprio sistema de recompensa no cérebro, tem a ver com dopamina, essas coisas, não é? Porque, de facto, as redes sociais conseguem ter esse poder muito grande de nos ligar muito rapidamente e termos coisas muito boas com ela. Está bem? Temos mais uma pergunta? Se faz favor. Obrigada. Sim, vocês disseram que era uma questão de escolha. Para mim não é só uma questão de escolha, porque é um sistema, é uma manipulação mental, que o FOMO é natural, é humano, querer saber o que se passa, querer saber que estamos na comunidade. Mas os GAFA usam isso a partir de investigação científica e conhecem muito bem a mente humana e usam isso para manipular-nos. Então, escolher é bem, mas acho que se pode unicamente com educação, como disseram já, mas também a educação passa por conhecer a dimensão do fenômeno de manipulação, de automanipulação que representa o FOMO. Que o FOMO existe, mas que podemos fazer, e às vezes acho que é muito difícil e que não é uma questão, sim, pode escolher. Não, porque é um jogo com a mente e não, acho que não temos individualmente o poder de compreender, de entender o que se passa. Então, acho que também há uma necessidade para uma lei, para uma regulação, para realmente dizer o que é manipulação mental, que as apps usam isso para fazer dinheiro. Acha que é possível haver leis contra apps que utilizem manipulação das mentais das pessoas? No mundo perfeito deveria haver uma regulação. Não é? Isto passou-se também na história da publicidade. Nós tínhamos publicidade comparativa, com publicidade enganosa, e demorou algum tempo as sociedades a legislarem este tipo de publicidade. Eu acho que o ser humano, e não vou entrar por termos científicos porque sou um leigo, mas nós humanos temos um cérebro reptiliano que é muito antigo e obedece a instintos básicos que nós vamos atrás. Por exemplo, uma promoção de uma coisa que nos realmente nos interessa. Se nós gostarmos exatamente de umas calças que estavam a 20 euros e esses vendedores dessas calças sabem exatamente o nosso perfil e de repente metem-nos uma promoção de 50 euros, nós vamos cair nessa ratoeira. Portanto, o problema da legislação é que nós temos, por exemplo, não sei se viram, mas os senadores americanos, quando foram interrogar o Mark Zuckerberg e o senhor do Google, aquilo foi uma vergonha porque eles não sabiam o que é que haviam de perguntar. E a curva tecnológica está de tal forma rápida que é quase impossível legislar à velocidade que as leis são feitas atualmente, não é? Nós temos
sei lá, nós temos que fazer um grupo de estudo, uma comissão independente, e depois, 6 meses depois, chega-se a uma conclusão, vai-se a debate, chumba-se, não chumba-se, vai ao Presidente da República, vai ao Tribunal de Contas, etc., ping-pong. Portanto, já manipularam de maneira a dar a volta a isso tudo. Não, quando chegamos a legislar, aí passa a ser irrelevante, porque já estamos noutra fase da tecnologia. Isso é o perigo. Acho que o Carlos também tem aqui. Poderá também. Não, até porque essa é uma questão que me é muito próxima. Eu trabalhei alguns meses numa startup que no fundo era uma loja de aplicações e tive a oportunidade de estudar exatamente como é que elas são feitas. Primeiro, eu percebo de onde vem a palavra manipulação. Creio que é uma palavra forte. Talvez não seja bem o que acontece. O que acontece é, não sei se alguma vez jogaram Candy Crush na vida, ou algum jogo de telemóvel, qualquer jogo de telemóvel, serve para este exemplo. E o que acontece é, os 4, 5 primeiros níveis são muito fáceis. Vocês despacham em 2, 3 segundos e o jogo normalmente diz: muito bem, espetacular, pá, que grande jogada, tu és o melhor. Depois chega ao 6º e de repente perdem as vidas todas. Ele diz: mas se pagares aqui, tens um bónus e tens mais uma vida. Não queres, pá, estavas a sair tão bem. Isto, no fundo, eu não diria manipulação, mas é uma estratégia para levar a que a pessoa que descarregou a aplicação, que é gratuita, sinta a necessidade de comprar o item dentro do jogo por um valor muito baixo. Normalmente são 90 cêntimos, 1 euro, e depois compra outro, e depois compra outro, e depois compra outro, e entretanto a aplicação está paga. Vocês podem me dizer: ok, isto já acontece agora, eles estão-nos a manipular, eles estão a formatar o nosso cérebro. Ok. Como está, por exemplo, qualquer retalhista que vos deixe um flyer a dizer: descontos de última hora, é só este fim de semana, venha já, na vossa caixa de correio, como se faz há anos. Como faz qualquer partido político, de cada vez que vos deixa, na altura das autárquicas, um panfleto na vossa caixa de correio a dizer que é desta que a estrada vai ser arranjada. E é sempre, mais ou menos. Se ele não for eleito, lá fica a meio, como a minha, na estrada da meia. Mas também não vale a pena estarmos a falar disso agora. Sim, conclui. Sim, ou seja, no fundo, novamente, é muito importante nós termos essa consciência, e eu acho que está no caminho certíssimo da questão, que é: existem mecânicas para me fazer querer comprar alguma coisa. É publicidade, nos seus vários formatos, publicidade ou comunicação. Importa conseguirmos criar também mecânicas dentro daquilo que... E este senhor está-se a rir porque eu muitas vezes estou do outro lado da barreira, que eu também sou assim um bocado extremista, mas há que ser justo e perceber que o que falta efetivamente, e como o João Pico dizia muito bem, é, desde pequenos, uma consciencialização global de que é preciso educar para estar na internet, porque senão é uma porta gigantesca global que está aberta para toda a gente, ninguém sabe como lá estar, cada um está à sua maneira, e o que é que acontece quando se entra numa casa gigantesca e não há regras? É rebaldaria, não é? A sociedade está preparada para regras da internet? Sabemos nós educar os futuros a questão cidadãos? que aquela senhora ali atrás pôs é uma questão muito pertinente, porque efetivamente os mecanismos às vezes são tão subtis de manipulação que muitas vezes não damos por ele e acabamos por embarcar com alguns dos exemplos que foram aqui dados. Portanto, eu penso que o mais importante nestas questões é sobretudo, e é uma coisa que me preocupa, apesar de eu às vezes estar aqui a tentar fazer um bocadinho de advogado do diabo, é que muitas vezes as redes sociais têm servido para fenómenos tão dramáticos como aquilo que temos assistido e assistimos muitas vezes nas redes sociais, que são os fenómenos da violência, violências muitas vezes dadas em direto e que provocam aquilo que já alguns filósofos chamaram a banalização do mal, e é uma questão que levanta problemas de moral, levanta questões muito pertinentes, porque vemos violência a entrar-nos pelas redes sociais todos os dias e achamos quase que as coisas como tão normais e acabamos por ter um pensamento depois muito pouco crítico em relação às realidades que nos cercam. Este penso que vai ser o grande problema dos nossos tempos, dos nossos próximos tempos, é continuarmos a estar atentos a tudo o que se passa ao nosso redor, sobretudo a situações de injustiça, e pensar que aquilo que se passa são com os outros e não são connosco, mas às vezes também são connosco. Para concluir, estamos quase a terminar. Eu pedi então ao Luís para nos dar uma espécie de súmula
do que foi a nossa conversa até agora, mas também responder, pegando também nas palavras aqui do Carlos, sobre esta banalização do mal. Bem, assim, eu acho que nós temos que olhar para essas questões de várias perspectivas e por isso é que estamos cá hoje. E para mim, se calhar, uma das melhores maneiras que nós temos, de facto, de lidar com isto é através da informação, reflexão e partilha, não é? Porque, até relativamente à tal palavra da manipulação que falávamos há pouco, nós sabermos, não é? Quais é que são os processos envolvidos, nós temos conhecimento, nós temos acesso à informação, mas agora a informação que nos permite proteger-nos ajuda-nos imenso a percebermos do que é que nos faz bem e do que é que nos faz mal. Portanto, acho que essa informação e o acesso ao conhecimento acho que nos pode ajudar imenso. Inclusivamente termos também a nossa própria rede de pessoas que nos acompanham e que nos ajudam também a refletir sobre estas coisas e muitas vezes, como eu dizia há pouco, às vezes apercebem-se de coisas que nós próprios não estamos a conseguir chegar lá a nível do impacto que este mundo digital pode ter sobre nós. Eu também sinto esta questão da banalização do mal, por vezes estou por mim a reparar nisso, mas o que é facto é que nós somos seres, não é? Que somos capazes também de reproduzir o bem. Não é? Nós temos estruturas no nosso cérebro que estão feitas para isso também. Ou seja, se nós vemos o bem, se nós vemos algo bom a acontecer, nós também temos a possibilidade de conseguirmos também criar esse bem. Portanto, de facto, eu sinto que há esperança, é possível. Agora, todos nós temos é que estar conscientes de nós próprios e também dos outros para que isso seja possível, porque o mundo de individualidade pode levar a que estes processos mais ligados ao tal mal possam crescer. Não é? Um mundo de comunidade e de partilha acho que pode promover muito mais esse mundo de bondade, digamos assim. Estamos quase a chegar ao fim deste nosso debate. Eu agradeço a todos os intervenientes. Acho que houve aqui muita boa informação para esse lado e isto depois vai passar também nas redes sociais, que tem vantagens também e poderá ter as suas desvantagens. Eu penso que a educação é o mais importante. Ter consciência de ler todas as letrinhas mais pequeninas, ter a possibilidade de escolher e de optar, termos a nossa consciência de sermos cidadãos e de tentarmos ver também o que há bom ou mau nas redes sociais. A palavra manipulação, se calhar, pode ser demasiado forte, mas isso também já, existe técnicas de venda. São técnicas de venda, técnicas de venda, portanto temos que estar todos já mais ou menos preparados para técnicas de vendas tecnologicamente avançadas, que ao fim e ao cabo é o que, ao que parece, é o que existe. E de resto é conversem com um com o outro, aqui não há Wi-Fi, conversem entre vocês. Foi sempre uma boa princípio até nos bares, nas tertúlias e naquilo que nós nos encontrávamos nas fogueiras do antigamente e nas tertúlias. Portanto, eu espero que apreciem também agora o filme que virá a seguir e que também seja uma boa entrada para as vossas futuras conversas com os amigos, em pessoa ou através das redes sociais, se for isso de uma forma controlada e calculada e saudável. Porque ainda é possível ser saudável no meio do FOMO. Muito obrigado então pela vossa presença e vamos passar então ao filme. Muito obrigado.